Bom, pessoal, então para finalizar esse estudo que a gente está fazendo aí, nessa introdução a espaços vetoriais, subespaços vetoriais, a gente precisa falar sobre as combinações lineares, que são situações que acontecem dentro de um espaço vetorial, ok? Então, dado um espaço vetorial V e vetores V1, V2, Vn, todos eles pertencentes a esse espaço vetorial V, também escalares, valores reais ali, α1, α2, αn, qualquer vetor de V escrito em função desses V1, V2, Vn, com essas constantes multiplicativas, é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Essa construção de combinação linear vai ser algo extremamente relevante lá para frente, quando a gente for falar de transformações lineares, diagonalização e outras coisas, ok? Então é necessário a gente entender esse conceito. Quando a gente for falar de dependência e independência linear, quando a gente for falar de autovalores e autovetores, a gente precisa ter essa noção inicial do que é uma combinação linear de vetores. Então, quando eu consigo construir um vetor a partir de outros vetores deste espaço, é uma combinação linear. A gente viu nos exemplos ali, quando a gente provava esses subespaços vetoriais, que a gente construía lá o vetor U mais V. Pronto, o vetor U mais V, ele é uma combinação linear do U com V. Mas eu posso ter outros vetores. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. No primeiro exemplo aí, a gente tem o espaço R2, dois vetores desse espaço, o V1 que é o menos 1 e 3, o V2 que é o 5 e 2, e eu quero construir um V que é uma combinação linear desses dois. Olha que simples, é o dobro do V1 menos o V2. Operações fáceis, podemos fazer rapidamente. O dobro do V1 é 2 vezes menos 1 e 3, menos o V2 que é 5 e 2. Então o dobro de menos 1 é menos 2, com menos 5 vai dar menos 7, o dobro de 3 é 6, menos 2 dá 4. O vetor V é menos 7 e 4. Tranquilo, né? O exemplo B também nesse mesmo sentido. Mais uma sugestão. Pare o vídeo agora. Tente fazer o exemplo B. Depois você continua. Eu vou ter aqui a resolução para você. Mas vá lá, tente fazer por conta própria. Bom, resolvendo então o exemplo B, ele quer um vetor W, que é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, certo? E como é essa combinação? É o oposto do V1 menos V1 mais o triplo do V2. Muito fácil também, né? O oposto do V1 vai mudar os sinais dele, então vai ficar menos 1 e mais 2. E o triplo do V2, que era 3, 0, vai ficar 9, 0. Menos 1 mais 9 dá 8, e 2 mais 0 dá 2. O vetor W é o vetor 8 e 2. Tranquilo? Lógico, esses são exemplos bem fáceis, tá bom? Bom, e quando ele quer saber se o vetor 8, 1 é uma combinação dos vetores V1 e V2 que ele deu? Veja, agora ele mudou o enfoque. Ele te deu os três vetores. Ele falou, aqui está o vetor W, que é um vetor do espaço vetorial R2, e aqui estão os vetores V1 e V2. Beleza? A minha pergunta é, esse W pode ser escrito a partir de V1 e V2? Como que eu vou fazer isso? Bom, para que ele seja uma combinação linear de V1 e V2, ele tem que vir de uma expressão onde eu posso ter ali uma constante α1 vezes o V1 mais uma constante α2 vezes o V2. Beleza? Vamos substituir então os vetores que a gente tem. Se eu fizer agora a multiplicação do α1 e do α2, o primeiro vetor vai ficar α1 e 5α1, o segundo vetor vai ficar menos 2α2 e 3α2. Somando isso, eu chego nessa igualdade, correto? O meu vetor W, que é o 8 e 1, e o meu vetor α1 V1 mais α2 V2, que é α1 menos 2 α2 e 5α1 mais 3 α2. Quando eu tenho igualdade de vetores, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, a segunda é igual à segunda. E, consequentemente, eu caio num sistema de equações 2 por 2. Perfeito? Bom, o sistema de equações é assunto que a gente viu anteriormente. Foi o primeiro assunto do semestre. Podemos usar qualquer método para resolver. Eu vou dar preferência ao método de Gauss. Beleza? Método de Gauss, construí ali a minha matriz ampliada. Veja que eu peguei aqui os coeficientes, aqui a matriz dos termos independentes. Criei uma nova linha 2, que é a linha 2 menos 5 vezes a linha 1. Perfeito? Então está aqui minha nova linha 2. 5 menos 5 dá 0.
3 mais 10 dá 13 e 1 menos 40 dá menos 39. A partir do momento que o meu sistema já está escalonado, eu posso reconstruir o sistema. E aí a segunda equação, 13 alfa 2 igual a menos 39, me garante que o alfa 2 seja menos 3. Usando o alfa 2 menos 3 aqui na primeira equação, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Subtrai 6 no segundo membro, 8 menos 6 é 2. Então eu cheguei em dois valores para alfa 1 e alfa 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o W é 2 vezes o V1 menos 3 vezes o V2. Ou seja, W é uma combinação de V1 e V2. Perfeito? Então nós provamos que o W é uma combinação linear encontrando esses coeficientes multiplicativos, alfa 1 e alfa 2. E como que isso vai acontecer? Normalmente vai cair num sistema de equações. Vamos ver mais exemplos disso. Olha só que interessante esse próximo exemplo. Agora ele me dá os vetores I, J e K, 100010001 do R3, e ele quer verificar que o vetor V é uma combinação de I, J e K. Talvez você já tenha visto essas letras I, J e K. Tenho quase certeza que você viu elas em geometria analítica. Esses vetores I, J e K são os vetores canônicos do R3. Todo e qualquer vetor do R3 pode ser escrito em função de I, J e K. Possivelmente você se lembre disso. Então é lógico que V é uma combinação linear de I, J e K. Mas vamos provar isso. A nossa disciplina de álgebra linear é uma disciplina que é onde a gente faz muitas provas, né? Então vamos lá, vamos provar isso daí. Da mesma maneira, vou escrever o V como alfa 1i mais alfa 2j mais alfa 3k. Vou fazer ali a multiplicação de cada vetor pelo alfa e vou somar. E vou chegar nessa conclusão, né? Menos 1, 4 e 5 tem que ser igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3. É lógico, alfa 1 é o menos 1, alfa 2 é o 4, alfa 3 é o 5. Logo, vetor V é uma combinação de I, J e K, porque o vetor V é menos I mais 4J mais 5K. Perfeito? É assim que nós provamos que é uma combinação linear. Mais um exemplo, um último exemplo aí, com vetores de espaços reais dessa maneira. Mais à frente nós veremos exemplos um pouquinho diferentes. Verifique se o vetor W é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Nota que agora eu peguei três vetores que não são mais os canônicos, né? Então tende a dar um pouquinho mais de trabalho. A mesma coisa. Coloca lá alfa 1, V1, alfa 2, V2 e alfa 3, V3. Faz as multiplicações desses vetores por alfas. Faz a soma. E nota que agora o meu vetor vai ficar alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3 e alfa 1 mais alfa 2 menos alfa 3. Fazendo a igualdade, você cai num sistema 3×3. Joga para o método de Gauss. É o melhor método para resolver sistema, gente. É o método que sempre vai te mostrar se é SPD, se é SPI, se é SI. Se for SPI, ele vai te dar as infinitas soluções. Então vamos usar o melhor, ok? Construí aqui a minha matriz ampliada. Fiz uma nova segunda linha fazendo ela menos a primeira e uma nova terceira fazendo ela menos a primeira. E olha que maravilha, ele já saiu escalonado só com essa operação. E nessa operação a gente já vai conseguir achar aqui o alfa 2, porque nessa equação só vai ter ele, e o alfa 3, porque nessa equação só vai ter ele. Então eu tenho ali, ó, menos 2 alfa 2 igual a menos 1, menos 2 alfa 3 igual a menos 2. Então o alfa 2 é meio e o alfa 3 é 1, beleza? Substituindo aqui 1 meio mais 1 vai dar 3 meios. O alfa 1 tem que ser 3 meios também para que a soma dê 3. Consegui os três valores de alfa, posso escrever então meu vetor W como uma combinação linear de V1, V2 e V3. É 3 meios V1 mais meio V2 mais V3. Beleza? Professor, quando que não vai ser uma combinação linear? Justamente quando esse sistema não for possível, ok? Se esse sistema for possível e indeterminado, ele ainda é uma combinação linear, mas ele é possível ser feito com várias combinações diferentes. Agora, esse sistema sendo um sistema impossível, significa que não existem alfas 1, 2 e 3, ou alfas i, que formem ali a combinação linear. Então, quando for SI o sistema, significa que a combinação linear não existe.
tá bom? Para finalizar, um exemplo com um espaço vetorial diferente. Agora o meu espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Ou seja, são polinômios ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c podem inclusive ser zero, porque ele diz que o grau é menor ou igual a 2, ou seja, o a pode ser zero, fazendo com que caia o grau do polinômio. Aí ele quer provar que v, que é um polinômio de segundo grau, é uma combinação linear desses outros dois polinômios, v1 e v2. Ora, não importa se o vetor está no R3 ou no P2, você vai fazer da mesma maneira. O v tem que ser α1, v1 mais α2, v2. Quando você vai fazer essa multiplicação, ao invés de você ter coordenadas, você tem ali os monômios do polinômio, certo? Então, eu fico com isso daí, ó. Polinômio v é igual a α1 vezes o polinômio v1 mais α2 vezes o polinômio v2. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Ué, a multiplicação com polinômios obedece à regra distributiva, tanto aqui quanto aqui, ok? E quando eu multiplicar α1 vezes 5x ao quadrado, eu vou ficar com 5α1x ao quadrado. E aqui eu vou ficar com menos 2α2x ao quadrado. Ora, eu posso colocar esse x ao quadrado em evidência para eles. 5α1 menos 2α2, x ao quadrado. A mesma coisa, α1 menos 3x vezes α1 e o α2 vezes 5x, posso colocar o x em evidência, e aqui também. E aí eu chego na igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? Quando seus coeficientes grau a grau forem todos iguais. Ou seja, este primeiro coeficiente tem que ser igual a 7, o coeficiente do x tem que ser igual a 11 e o termo independente tem que ser menos 26. E aí, a gente cai num sistema que não é um sistema quadrado. Ele tem 3 equações e apenas 2 incógnitas. Perfeito. Ele ainda pode ser um sistema possível e determinado. Melhor método para resolver continua sendo o método de Gauss. Nota que eu fiz aqui uma nova linha 2, sendo a linha 2 mais 3/5 da linha 1. Uma nova linha 3, sendo a linha 3 menos 2/5 da linha 1. Ok? Para zerar o menos 3 e zerar o 2. Cheguei nessa estrutura aqui. Ok? Vamos voltar para o sistema. Reconstruindo então o sistema. Com as duas equações ali, eu verifico que o α2 nas duas equações ele vale 4. O que aconteceria se cada equação desse um valor diferente para o α2? O meu sistema seria impossível, né? Porque o α2 não pode ter duas respostas distintas. Mas ali deu uma única resposta. Ora, se o α2 é igual a 4, eu posso substituir ele aqui em cima. Vai ficar 8, menos 8, vou somar o 8 no segundo membro, vou dividir por 5. Vou chegar que o α1 é igual a 3. E aí pronto. Mostrei que V é uma combinação linear de V1 e V2, pois V é 3V1 mais 4V2. Com isso nós encerramos o assunto de combinação linear também. E fechamos essa primeira parte do assunto. Eu vou estar preparando para a próxima semana mais algumas aulas, mais alguns conteúdos. Peço que vocês assistam os vídeos, voltem quando for necessário, assistam quantas vezes for necessário e façam os exercícios da lista. Terça-feira estamos juntos no WhatsApp para tirar as dúvidas que forem necessárias. Pessoal, espero que vocês estejam aí todos se protegendo dessa pandemia. Estamos vivendo um momento de exceção, mas vamos sair todos juntos dessa, beleza? Um abraço para vocês aí.